Lucas, capítulo de número 5. Lucas 5. Quando a bênção vem sobre nós, é diferente. A bênção distinguirá você no meio de todos. A bênção foi dada quando Deus criou o homem, em Gênesis 1, 26. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E depois a Bíblia diz que Deus o abençoou. Diga: Deus o abençoou. Deus deu a ele a bênção de ter tudo e todas as coisas que ele precisava. Essa bênção era o Espírito sobre ele. Quando Adão perdeu essa bênção, Cristo teve que vir à terra para resgatar essa bênção, e aí a bênção chegou para nós através de Cristo. A bênção naquela época, ela estava apenas sobre alguns, que Deus chamava e Deus diria literalmente para essa pessoa: eu te abençoo. Então o primeiro deles foi Abraão. Abraão veio logo após essa divisão. Deus tira ele do meio da parentela dele e Deus o abençoa. A partir daí, essa é a linhagem que será abençoada, é a linhagem de Abraão. Deus abençoou o filho dele, Isaac. Deus abençoou o neto dele, Jacó. Deus abençoa a descendência de Israel através da vida de Abraão. E a Bíblia diz claramente que Deus falou para Isaac: eu vou te abençoar porque seu pai me obedeceu em tudo que eu estabeleci. Uma vez que essa bênção ficou restrita a um grupo, Jesus veio para o que era seus e os seus não receberam. E aí a Bíblia diz: todo aquele que receber, crê que recebeu, vai receber a bênção de Abraão. Em Cristo Jesus, nós somos o herdeiro direto dessa bênção de Abraão, porque para Deus, os que são filhos de Abraão não são os que nasceram na carne em Israel fisicamente, são todos os da fé. Mesmo que você não tenha sido da linhagem de Israel física, por ter crido em Jesus, a bênção de Abraão é sua por causa da fé. Pela fé você é abençoado na mesma bênção que Abraão foi abençoado. Você pode prosperar como ele prosperou, porque quem prosperou Abraão foi a bênção do Senhor. E quando Deus falou para Abraão, a Bíblia diz que Deus disse para Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E a Bíblia diz que Deus já estava pré-anunciando o evangelho a Abraão. Nós sabemos que, por eles terem rejeitado o evangelho, a Bíblia diz que Deus levantou Paulo para pregar para os gentios e anunciar em Cristo que todas as bênçãos de Abraão eram nossas, ou são nossas, amém? No capítulo de número 5, nós vamos ver a diferença quando a bênção chega e o sistema natural de trabalho sem a bênção. Olha lá, capítulo de número 5, todos conhecem essa história, mas nós vamos ler ela hoje de manhã com o entendimento do que é ser abençoado. Diga: eu sou abençoado. Quem lembra de Provérbios 10, 22? A bênção do Senhor enriquece e não traz trabalho árduo consigo, ou não traz dores com ele, ok? Há uma maneira de você prosperar sem que seja no sistema do mundo, de trabalhar como louco, de perder até sua família. Você vê que o sistema do mundo dá prosperidade para as pessoas, mas o sistema dá prosperidade de uma forma que termina perdendo a família, perdendo os filhos. As pessoas têm as coisas, mas as coisas terminam dominando elas e tendo elas. Deus não quer que nada tenha você, Deus quer que você tenha tudo e tenha até em abundância. Nós já vimos pessoas perderem, elas estão com as casas lindas, com carros maravilhosos e estão deprimidas. O trabalho tirou a alegria delas viver. Elas trabalharam tanto na vida, que aquilo que elas têm terminam dominando elas, ao ponto de que elas não conseguem se desfazer daquilo, e aquilo termina sendo a vida delas. Não é esse tipo de bênção que Deus quer para você. Deus quer que você tenha tudo e seja tão desprendido, porque você sabe quem foi que te deu, e você sabe que Ele tem muito mais para te dar do que só aquilo.
Então não haverá problema quando você prospera debaixo da bênção de Deus, de ter muitas coisas, porque você sabe que quem te abençoa é o Senhor. E que o Senhor tem mais carro do que você pode dar, tem mais casa do que você pode dar, tem mais terreno do que você pode dar. Então dar para você não vai ser um problema, de fato você se torna uma bênção. Aleluia. Você não só será abençoado, mas você será uma bênção para outras pessoas. Eu creio no nome de Jesus que é para esse nível que Deus está nos levando, sermos abençoadores, pessoas que vão aliviar os outros de pressão, pessoas que vão abençoar os outros, não só tendo para nós, mas sendo uma bênção para outras pessoas, outras igrejas, outras nações, alcançando os povos com a nossa riqueza. Amém? Aconteceu, versículo de número 1 do capítulo 5 de Lucas. Todos encontraram? Vamos lá. Aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Muito obrigado, meu pastor. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, diga toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Aleluia. A bênção começa na obediência. Amém? Sobre a tua palavra, presta atenção agora, lançarei as redes. Fazendo isto, ou isto fazendo, apanharam grande. Gente, no mesmo lago, no mesmo lugar que eles trabalharam a noite toda. Veja, apanharam grande quantidades de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros. Diga para o seu vizinho, vai ter para você também. Diga, quando Deus manifesta sua bênção na minha vida, não se preocupe, você também será abençoado. Então diga a ele, se prepare quando eu fizer assim, ó. Diz para ele, se prepare quando eu fizer assim. Corra! 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 Aleluia! Olha lá, do outro barco para que fossem ajudá-los. Presta atenção. Foram, agora os companheiros foram, porque o que vai vir para você vai ser tão grande, vai ser tão poderoso, vai ser tanto que você vai ter que chamar os outros para lhe ajudar. E olha que coisa maravilhosa, a ponto de quase irem a pique, não só o barco principal. Veja que a fartura, a bênção de Deus, vem de tal maneira que sua conta vai se encher, a conta de quem está próximo a você vai se encher, a conta de quem você chama vai se encher, que vai ter que chamar outros para ajudar, e ninguém vai receber menos, vai receber da mesma porção. Alô, estamos falando com uma pessoa que passou a noite trabalhando, uma pessoa que passou a noite jogando a rede, uma pessoa que passou a noite arrastando e não apanhou nada. Um grupo de homens experientes, um grupo de homens que estavam no lago a noite toda e no mínimo Jesus estava dormindo. E eles trabalhando a noite toda, chega aquele homem de manhã e disse: me empreste seu barco. Jesus não era conhecido, ninguém conhecia ele ainda, nenhum discípulo daquele conhecia ele, e começaram a lavar as redes, porque as redes estavam cheias de bagaço, de lama, de coisas que tiraram daquele lago. Eles estavam lavando a rede pensando, hoje não deu certo, um dia da caça, o dia do caçador, mas para Deus não existe isso.
Isso é coisa do mundo. Hoje foi sorte, amanhã é azar. Não, não existe isso não. Você é abençoado com toda sorte de bênção. Não existe dia mal para você. Aleluia. Porque a Bíblia diz que este é o dia que fez o Senhor. Deus não faz dia de desgraça para ninguém. Se prepare para boas notícias. Se prepare para conexões extraordinárias. Telefonemas abençoados. Comece a liberar. Oh, Pai, eu receberei um telefonema maravilhoso hoje. Que negócio é esse de liberar sua fé para crer numa expectativa de algo? Ei, pode ser que aconteça alguma coisa ruim hoje, vamos ser precavidos. Não, é dia que Deus preparou para você. É dia, diga para o seu vizinho, é dia de boas notícias. Diga para o seu vizinho, se prepare então para boas notícias. O cara passou a noite toda trabalhando, fazendo força. Quando eu estive em Natal, uma vez próximo à praia, eles estavam já no finalzinho puxando a rede, e eu fui dar uma força para aqueles caras lá. Meu Deus, como a rede pesa. E puxando aquilo, era força. E eu imaginei com eles, vocês estão puxando desde quando? Eles, desde ontem à noite. Que nós estamos puxando essa rede. E alguns poucos peixes eles pegaram. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, imagina eles trabalharam a noite toda, quando a rede chegou não tinha nada. Só lixo, sargaço, não tinha nada. Com certeza, além de trabalhar a noite toda, eles estavam cansados. A carne deles queria dormir. Mas aí eles ficaram ouvindo a palavra e ouviram algo daquele homem. Eles ouviram algo que mudou a vida deles e a mentalidade deles. Eles ouviram algo que diz, tem alguma coisa nesse homem que é diferente, e eu vou obedecer isso que ele está falando, embora eu já fiz tudo que tinha que fazer, embora eu já sei todo o caminho das pedras, e sei que não tem nada lá, mas eu não vou baseado mais nisso. Eu agora vou fazer isso baseado nessa palavra. Esse é o segredo, faça baseado na palavra. Dê oferta baseado na palavra, pratique a palavra, confesse a palavra, creia na palavra. É ela quem vai encher seu barco, é ela quem vai encher suas contas, é ela quem vai encher seu ministério, suas finanças. Se prepare, porque vai haver um avalanche de milagres financeiros no meio da igreja como nunca se viu antes. Por favor, abra lá em Deuteronômio, capítulo de número 7. Deuteronômio, capítulo de número 7. Glória a Deus. Quanto mais você obedecer a palavra, mais essas bênçãos virão sobre a sua vida em forma de manifestação. Chegou a hora de se manifestar aquilo que é real. Nós precisamos entender que a palavra é real. Capítulo 7 de Deuteronômio, versículo de número 12. Será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometidas sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. A sequência é a mesma. Eu te abençoo, multiplique, frutifique e encha-se. E agora ele diz, ele te abençoará e te fará multiplicar. Você sabe o que é multiplicar? É diferente de somar. Multiplicar. Multiplicar. Multiplicação está no projeto de Deus. Diminuição não. Agora presta atenção. Também abençoará teus filhos. E o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento prometeu aos teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Pega isso para você hoje de manhã. Bendito serás mais do que todos os povos.
Capítulo 8 de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 8, verso de número 12. Deuteronômio 8, 12. Vamos ver o que é que diz aqui. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres fartos, depois de haveres edificado boas casas. Vou ler no entendimento melhor. Depois de teres construído boa casa. Aleluia. Lemos ontem que Deus vai nos dar casa cheia de tudo que é bom. Mas agora Deus elevou o seu patamar, você vai construir. Aleluia. Olha lá. Construir boas casas e o que? Morado nelas. Presta atenção. Depois de se multiplicarem. Bênção da multiplicação de novo. Depois de se multiplicarem, olha lá, os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, presta atenção nessa palavra, tua prata, teu ouro, teu gado, teus rebanhos, e ser abundante, 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 ser abundante, olha lá, tudo quanto tens. Gente, você crê na Bíblia? Aleluia. Ser abundante tudo quanto tens. Não é só uma coisa, é tudo que você tem, ser abundante. Não ter falta de nada. A palavra rico é suprido em tudo, onde não há falta de nada. Nada, o que você quer vai lá e pega. Porque nesse capítulo é interessante o que ele vai dizer. Olha lá, ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor. É por isso que o dízimo é estabelecido. É por isso que a oferta é estabelecido. Porque o dízimo é uma lembrança contínua. Quem me deu isso foi o Senhor. O dízimo não é 10%, entenda. 10% é como se Deus regulou uma taxa ali. Mas o dízimo, ele fala mais do que 10%. O dízimo é uma atitude obediente sua de reconhecer que quem está te prosperando é o Senhor. Você está dizendo com aquilo, não é a minha força. O que está falando para Deus não é a porcentagem. Entenda, não é a porcentagem que está se falando para Deus. Deus estabeleceu uma porcentagem. Mas essa porcentagem, a palavra dízimo para Deus está dizendo, eu estou trazendo aqui um ato do reconhecimento de que tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Aleluia. Veja que coisa interessante agora. Que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível de deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água. Deus sabe todo o caminho que você passou. Deus sabe exatamente no ponto que você está hoje. Presta atenção. E te fez sair água da pederneira, que sustentou no deserto o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e no final te fazer bem. Presta atenção agora. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não diga isso. Aonde? No coração. Agora presta atenção. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Sabia que o dízimo é uma lembrança? Agora, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele. É Ele. É Ele. Se Deus é contra a prosperidade, por que Ele te daria força para adquirir ela? Pense nisso.
Se Deus é contra você ser rico, por que Ele vai te dar força para você ser? Para depois ir contra você? É como se Ele armasse uma cilada para você mesmo. Não faz sentido. Se Deus te dá força para ser rico, então Ele quer que você seja. Aleluia. Presta atenção. Porque Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. Diga, adquirir. Diga comigo, possuir, conquistar, tomar posse, pegar o que é meu. Quem é a força da palavra? O Espírito. O Espírito é a força. E agora ele diz, para confirmar, olha lá o propósito da riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais. Quem eram os pais dele? Diga, Abraão, Isaque, Jacó. Meu Deus, vocês pegaram. Deus está dizendo, eu vou lhe dar força para você adquirir riqueza. E quando você adquirir riqueza, eu estou confirmando a minha aliança que eu fiz com Abraão, com Isaque, com Jacó. Eu estou confirmando ela na sua vida hoje. Aleluia. Vamos, por favor, para Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Aleluia. Vocês estão pegando hoje de manhã o ensino? Gálatas 3, versículo de número 7. Gálatas 3, 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé, quem é da fé aqui? Versículo de número 8. Ora, tendo a escritura visto antes, que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todos os povos, ou todas as famílias da terra. Abraão não tinha noção do que Deus estava falando. O entendimento de Abraão era resumido a todos os povos dele, ou descendente da linhagem dele. Mas Deus estava falando para Abraão, olhando para você. Deus previu que você, pela fé em Cristo, seria herdeiro de Abraão. Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todos os da fé que serão seus filhos. Não os nascidos na sua casa, mas os nascidos pela fé. E agora o versículo 9 explica, de modo, ou desta forma, os da fé são abençoados. Diga, eu sou abençoado. Mais uma vez, eu sou abençoado. Mais uma vez. Mais uma vez, fale isso, vamos. Eu sou da fé, eu sou abençoado. Na hora em que você crê naquilo, você é participante igual Abraão era participante daquilo. Abraão foi porque ele creu que foi dele. E o ato dele ter crido, a Bíblia diz no versículo 6, volta lá, desse mesmo capítulo, é o caso de Abraão que creu em Deus. Quem lembra de Romanos capítulo 4? Se Abraão tem de que se gloriar, ele tem de que se gloriar diante dos homens, não diante de Deus. Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça dele. Ou seja, se Abraão não tivesse crido, não teria recebido. Se você não crê, não vai receber. Mas se você crê, já é seu. Crer é um comportamento. Crer é um posicionamento que você toma de acreditar que aquilo que Deus falou é seu, sem ver e sem sentir.
mas se comporta como que já é. Neste versículo de número 9, ele diz: os da fé são abençoados com o crente Abraão. Versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse. Para que a bênção de Abraão chegasse. Cristo foi feito maldito para que a bênção de Abraão chegasse. Cristo foi pendurado no madeiro para que a bênção de Abraão chegasse. Chegasse. Já chegou. A bênção de Abraão já chegou. Presta atenção. Aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos. Como é que você recebe? Como é que você recebe isso? Oh, aleluia. Olha lá o que é que você recebe. O Espírito. Aleluia.